Olá, muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você. Está começando agora pela TV Terra do Sol mais uma edição do Giro Fortaleza Manhã. Fortaleza é reconhecida pela Open Knowledge Brasil como a quarta capital do país mais transparente nas ações de enfrentamento à Covid-19. Prefeitura de Fortaleza começa a entrega da sexta etapa dos kits de alimentação aos alunos da rede municipal. Você vai ver no programa de hoje que a Etufor prorrogou o prazo de validade das carteiras estudantis 2020 até o dia 31 de agosto deste ano. E ainda confira um bate-papo da Lívia Marques com o cearense, aluno da Rede Cuca, que teve um projeto selecionado para compor a mostra do Salão de Abril deste ano. É agora, no Giro Manhã. A gente começa o programa, claro, com imagens do trânsito em nossa capital e recebe aqui de novo o André Luiz Barcelos. Ontem eu me despedi dele, desejei um bom fim de semana, né, André? Mas hoje ele está de volta para falar um pouquinho sobre o trânsito. Como é que está o trânsito hoje, André? Bom Perfeito. dia. É saudade aqui de todo mundo, né? Mas hoje o trânsito está alguns princípios de congestionamento no início da manhã. Mas nesse momento agora a gente tem um trânsito bastante fluido na cidade. Certo. Mas é bom a gente dar uma olhada em alguns locais já para prevenir o usuário e ele já ter aí uma postura preventiva. É bom que quando a gente sair de casa, a gente sempre ter esse cuidado de planejar a nossa viagem. O planejamento da viagem evita congestionamento, evita acidente. Então é algo que a gente tem que fazer com certa constância. Certo. Vamos para o primeiro aí, Aguanambi com Domingos Olímpio. Pronto. A nossa Aguanhambique Domingos Olímpio, a gente sempre mostra essa avenida, porque normalmente ainda tem um fluxo muito intenso, né? Nesse momento está até mais tranquilo, mas a gente teve um histórico de pico de congestionamento um pouco mais cedo, né? Mas lembrando que é uma via que nós temos aí tráfego de caminhões e a nossa ciclofaixa. Nós fizemos na semana passada uma ação aqui de respeito ao ciclista. E infelizmente, em mais ou menos 1h30 de ação, entregando aquelas plaquinhas que a gente coloca que é um elemento refletivo para os ciclistas, a gente conseguiu caracterizar, foram 8 motos transitando nessa faixa, nessa ciclofaixa. Mesmo com a presença de vocês. Como nós estávamos aqui mais na ponta do cruzamento, a gente conseguia visualizar. E claro que todas foram autuadas, né? Os agentes estavam lá também, eles estavam já justamente para evitar esse tipo de risco e lembrar principalmente para o motociclista, é uma situação de risco. Quando você entra numa faixa dessa, o ciclista, que ele é mais vulnerável, ele está sofrendo um risco gigantesco. Então é algo que não pode acontecer, por isso que a autuação era muito cara. Essa multa chega a R$880. Então a gente precisa evitar, precisa fazer um trabalho muito forte com o motociclista, porque é uma situação de risco iminente. Legal. Vamos lá, André, vamos para o segundo cruzamento. É bom que o André vai trazendo as situações de trânsito e passando dicas também. Então, essa primeira dica aí foi diretamente para você que é motociclista, tem que andar direitinho aí, né, na sua via e não atrapalhar os ciclistas que, claro, estão ali na ciclofaixa, que é a via deles. Vamos para cá, André? Pronto. Olavo Bilac com Bezerra de Menezes. Agora, na Bezerra de Menezes, não tem jeito, né? A gente tem aí esse fluxo que é intenso o dia todo. Nós temos uma formação de fila na aproximação Sertão Praia, da Bezerra de Menezes, indo para o centro, né? Mas a gente tem já uma dica, né? É interessante, o usuário ele pode pegar a Juvita Feitosa, né? Ou então ele pode pegar o binário que nós temos aqui na Azevedo Bolão, porque é uma via que ela foi construída justamente para dar esse suporte. Porque a Avenida de Bezerra de Menezes, no passado, ela tinha 3 faixas de circulação. O que aconteceu? Nós aumentamos uma faixa tirando o estacionamento e 2 faixas ficaram exclusivas para ônibus. Então só tem 2 faixas. Então é sempre bom, né, nesses momentos que ela está mais saturada, você tentar pegar essas rotas alternativas. Eu nem falo muito na Sargento Hermínio, porque a Sargento Hermínio ainda ela tem uma parte dela que ainda é estreita. Mas esse binário e a Juvita Feitosa, que hoje já está com adequação de velocidade, inclusive, se o usuário passar por lá agora, ele vai ver
toda a sinalização horizontal da Avenida Jovita Feitosa refeita. Certo. Justamente 40 quilômetros, né, André? 50. 50. Como era uma via arterial, a gente coloca 50. Entendi. Mas existem áreas que são áreas com fluxo muito intenso, chega a 30. Uhum. Né? Tudo isso são recomendações internacionais e que Fortaleza está implementando com muito cuidado, mas que é uma forma da gente poder reduzir aquele número que a gente mostrou ontem. 115 mortes. É muita morte. A gente tem que diminuir isso. O túnel da Borges de Melo é 40, 40 quilômetros. Tá certo. Eu acabei me confundindo. Pronto, exato. O túnel é uma área confinada. Uhum. Por isso que em áreas confinadas, os deslocamentos laterais precisam ser evitados a qualquer custo. Por isso que no túnel, normalmente você tem uma faixa branca contínua. Sim. Aquela faixa branca contínua, ela proíbe os deslocamentos. Que é a ultrapassagem. Que é essa ultrapassagem. Ela normalmente é colocada em áreas que a visibilidade não permite você visualizar, quem vem no outro sentido, né? Ou então em curvas, que é muito perigoso fazer a transposição. Inclusive no túnel que a gente está falando, tem uma curva, e tem um uma túnel. Descida. Exato. Então é bem perigoso. E nessas áreas mesmo. confinadas de pontes e túneis, então normalmente a engenharia coloca para evitar mesmo. Bem como na cabeceira das pistas, quando você tem uma aproximação que é permitida, você bota aquela linha contínua, para evitar que a pessoa saia de uma pista e entre de uma vez, cortando a outra faixa. Então são situações de segurança que a sinalização ela tenta evitar conflitos. Ok. Vamos para mais um. Mais um. Perfeito. Aqui, Santos Dumont. Santos Dumont. Eu gosto de mostrar porque ela é tão bonita, né? Essa área aqui, ó. Bem sinalizada. Segurança para o ciclista, né? Então, o fluxo constante, ó. Você nota que nessa área você tem aqui um pilotão chegando. Você vai ver muito essa configuração na Santos Dumont e na Dom Luiz. Lá forma o pilotão, uma grande quantidade de veículos, eles vão juntos. Até determinado, pronto, aí para. Aí segue junto de novo, né? A configuração da programação dessa área. E aqui um ciclista, né? Lépido e fagueiro, né? Andando na sua faixa. E bem seguro, né? Essa faixa ela traz uma sensação de segurança ainda maior, né? Muito, muito, muito. Então é algo que tem que ser estimulado na nossa cidade. Ok, vamos para o último então. Pronto. Lá no José Walter, né? Walter, numa das principais avenidas. Bernardo Manuel com Costa e Silva. Exatamente. E só para a gente lembrar que é uma área que ainda está em obra, né? Já há algum tempo que a gente fala desse mini terminal, mas apesar da obra, né? Você tem aí uma boa capacidade de fluidez, né? Sempre uma atenção nessa avenida perimetral. Nós temos um fluxo muito intenso de caminhões e vez por outra tem um histórico de derramamento de óleo. Então a gente sempre tem uma equipe nessa área justamente para prevenir esse tipo de situação. Então a gente tem um histórico de acidente por isso. Agora, André, esse lado aqui está livre, né? O desvio é só nesse outro... É só nessa pista que vai para Costa e Silva, né? Então, mas nesse momento tranquilo, mas eu já obra. Dá para ver aqui uma plaquinha, né? Então a gente vê que está sinalizado. É um canteiro, tem areia, né? Então exige um certo nível de atenção do usuário, né? Então é só para ter esse cuidado. Aproveitar que o André está aqui, o André constantemente vem falando dessas ações que são desenvolvidas para cuidar da vida de você que é motociclistas, né? Você sabia que mais da metade dos óbitos no trânsito envolve motociclistas? Para promover mais segurança viária na capital, a EMC iniciou uma ação educativa totalmente focada nesse público. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar o público sobre a importância da conduta prudente ao dirigir. A mobilização acontece no cruzamento das avenidas Antônio Salles com Desembargador Moreira. Durante as abordagens, agentes da EMC orientam os condutores e distribuem material informativo para os motociclistas. A gente aproveita para lembrar que tem o curso, né, André? Faz uma propaganda aí do curso. Ontem teve mais uma turma sendo formada. Gente, é rapidinho. Só dura 3 horas e nessas 3 horas os motociclistas têm muitas informações importantes de como pilotar bem a moto. O André estava me contando aqui, né, André, que ontem vocês fecharam mais uma turma, hoje já tem outra, né? Turma, graças a Deus. E assim, normalmente os alunos que passam pela turma, eles indicam. Isso é que é bom, né?
Ontem foi um dia de treinamento, à noite, na verdade, né? A gente pegou tarde e noite justamente porque era uma turma que tinha que ser esse horário, então a gente tenta organizar os nossos horários com a demanda. Se for sábado, a gente dá aula sábado. O que é importante para a gente é poder dar essa instrução. E no curso a gente ensina muito sobre a psicologia no trânsito, essa questão dos comportamentos humanos, né? Principalmente o risco que as pessoas começam a aceitar quando eles estão na via pública. E lembrando que o motociclista ele é o usuário mais vulnerável, ele precisa ter uma tolerância menor a esse risco, porque ele é mais vulnerável. Mas principalmente ensinar esse usuário a frenar corretamente. São coisas básicas, né, André? Que às vezes a gente está fazendo de forma errada e não sabe. E é incrível como muitas vezes a gente pega o condutor que é experiente, mas ele não sabe fazer a frenagem correta. Então ele leva o triplo do espaço que ele utilizaria para parar o veículo se ele soubesse fazer com a técnica, que é a técnica que é repassada no curso. É incrível saber que muita gente não sabe fazer uma curva numa moto da forma correta. Então esses elementos eles são passados para que a pessoa ela tenha aí uma capacidade até de prevenir um acidente. Então o nosso objetivo é esse, evitar o quase acidente e um acidente. Legal, olha, tira um tempo aí, gente, quando terminar aí o seu horário, o seu expediente e dá uma passadinha no curso. Claro, você primeiro precisa fazer uma inscrição, né, André? Olha, vai lá no aplicativo, a gente sempre deixa essa dica aqui, a MC Trânsito. Aí você passa e tem uma abinha com cursos e treinamentos, né, André? Exato. Entra lá, pega todas as informações, 3 horinhas de curso, dá para você aprender muita coisa. E olha, André, esses motociclistas que fazem entrega por aplicativo, eles correm contra o tempo e a gente vê coisas assim absurdas na rua, estão colocando em risco a vida de vocês e a vida também de um pedestre, de um ciclista e até de um condutor de um veículo que é maior, mas envolvendo no acidente, a vida de todo mundo está em risco, né? Exatamente. Então é uma responsabilidade que ela é de todo mundo, né? Não só dos órgãos de segurança, mas da população em geral. Cada acidente, cada morte é um transtorno para a família, para a sociedade de modo geral. A gente tem que evitar isso. A gente tem que correr atrás agora. Tá bom, André. Obrigada pelas dicas, tá? Não sei se eu me despeço de você, pelo menos por hoje. Por hoje. De repente você faz uma surpresa e volta essa semana, mas de qualquer forma, bom fim de semana para você. Obrigado. Obrigada. Satisfação. E chegaram mais vacinas ao Ceará, gente. O governador Camilo Santana havia anunciado as 493.750 doses de vacinas que receberemos nesta semana, porque elas estão divididas em 3 lotes, de acordo com o Ministério da Saúde. 42.200 doses da AstraZeneca, consórcio COVAX Facility, e 163.200 da Coronavac chegaram nesta terça-feira. Aí hoje foi a vez de chegar o lote contendo mais 194.750 doses da AstraZeneca Fiocruz. E ainda está previsto para chegar nesta manhã, daqui a pouquinho, 93.600 doses da Pfizer. E a gente lembra que está disponível a lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira. A Prefeitura de Fortaleza espera atender mais de 17 mil pessoas para tomar a segunda dose. Atenção, hein? Os agendamentos de primeira dose estão suspensos, pelo menos por enquanto, só serão retomados após a chegada de novos lotes. De qualquer forma, a gente pede que você consulte sempre o coronavírus.fortaleza.ce.gov.br, porque lá você tem acesso às listas de vacinação, tá bom? E olha que notícia boa! Fortaleza foi reconhecida pela Open Knowledge Brasil como a 4ª capital do Brasil mais transparente nas ações de enfrentamento à Covid-19. A Prefeitura de Fortaleza trabalha incansavelmente não só para combater a Covid-19, como para deixar os fortalezenses cientes de cada passo dado pela Prefeitura no enfrentamento à pandemia. Não é à toa que a nossa cidade conquistou o 4º lugar entre as capitais de maior transparência no enfrentamento ao coronavírus. É o que aponta o Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge Brasil, conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária, que atua no país desde 2013. O resultado é representado em uma escala de 0 a 100, em que o 0 representa o ente menos transparente e o 100 o mais transparente.
A entidade ainda conceitua o grau de pontuação como alto, bom, médio, baixo e opaco. Entre os níveis alto e bom, ficaram somente 7 capitais entre as 21 avaliadas, como Fortaleza, que obteve 72 pontos. Em primeiro lugar, ficou o município de João Pessoa, seguido de Manaus e Vitória. Como é que se dá essa metodologia da avaliação que esse instituto realiza? Ele faz um mapeamento nos sites, nas informações que estão disponíveis nos portais de transparência das organizações do poder público, para identificar o nível de informações que estão sendo disponibilizadas para os cidadãos. Então, Fortaleza tem as listas de vacinação agendadas, nós temos um canal de comunicação onde o cidadão pode consultar o seu dia de agendamento, tem as informações sobre as datas de vacinação, tem um leque de informações disponíveis nos nossos portais que colocam Fortaleza nessa posição de destaque. Esse excelente resultado pode ser visto na prática diariamente. A gestão municipal tem adotado diversas ações, como a disponibilidade de uma área exclusiva no portal da transparência para a divulgação dos contratos, processos de aquisição e despesas aplicadas no combate ao coronavírus, além do hot site especial de enfrentamento à pandemia. Um outro exemplo de boas práticas desenvolvido pela administração é a disponibilidade da lista de pessoas que estão sendo agendadas para receber a vacina, além da consulta nominal da população já imunizada, o que facilita o acesso do cidadão e o acompanhamento dos órgãos de controle externo. A transparência dos atos públicos é um compromisso e um dever desta gestão municipal. O enfrentamento à pandemia é o maior desafio entre todos os municípios, e esse reconhecimento é sinal que a Prefeitura Municipal de Fortaleza está no caminho certo. O prefeito José Sarto falou sobre a conquista da nossa capital e em suas redes sociais escreveu: Fortaleza está entre as capitais mais transparentes nas ações de enfrentamento à pandemia. Conquistamos o 4º lugar no índice de transparência da Covid-19 na Open Knowledge Brasil. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, priorizando vidas, protegendo a saúde da nossa gente e conferindo transparência a todas as ações. Parabéns às equipes de controladoria e gestão. A gente cada vez mais quer fortalecer e ampliar nossa capacidade de estar levando a informação ao cidadão para que o cidadão possa estar bem informado. Vamos ao nosso primeiro intervalo e na volta vamos mostrar que a Prefeitura começou a entrega da 6ª etapa dos kits de alimentação aos alunos da rede municipal. E você vai ver também que a Etufor prorrogou o prazo de validade das carteiras estudantis 2020 até o dia 31 de agosto desse ano. Eu volto já. Giro Manhã de volta e agora nós vamos conferir as principais notícias do portal da Prefeitura com Lívia Marques. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ana Cláudia. Começo trazendo informação importante para os motoristas de transporte escolar. A Etufor está realizando as vistorias desses veículos, observando todos os itens obrigatórios, bem como o seu estado de conservação. Anualmente, os condutores devem comparecer à sede da Etufor apresentando CRLV, carteira padrão e a CNH. E agora uma oportunidade para os jovens. A Rede Cuca abre inscrições para os cursos online de assistente administrativo e assistente de recursos humanos. Ao todo, serão disponíveis 60 vagas. As inscrições acontecem até quinta-feira no Cuca Barra, mediante agendamento pelo telefone DDD 85 989565234. Os interessados devem ter idade mínima de 15 anos e ensino médio incompleto. E por último, o Procon divulgou uma nova pesquisa de preços nos supermercados da capital. O último levantamento de preços nos supermercados ocorreu em fevereiro. As regionais 1 e 10 apresentaram os preços mais elevados. Já na regional 3, foram encontrados os menores preços dos produtos pesquisados pelo Procon. Essas são as notícias de hoje. Se você quiser conferir outras informações, acesse o portal da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br. Eu volto com você, Ana Cláudia. Obrigada, Lívia. A Prefeitura começou a entrega da 6ª etapa dos kits de alimentação aos alunos da rede municipal. A ação faz parte do pacote de proteção social executado pela gestão. Ana Júlia é aluna do Centro de Educação Infantil Padre José Nilson, no bairro Vicente Pinzó.
Ela veio junto com o pai receber a cesta básica desse mês de julho. Para Jarbas, os alimentos têm sido uma grande ajuda, mas o que interessa mesmo para a Julinha são os biscoitinhos que vêm na cesta. Muitas coisas paradas, muita gente fechando, as coisas estão ficando mais difíceis e a cesta está ajudando muito, né? Ela gosta bastante dos biscoitinhos que vêm. Com as 5 etapas já finalizadas, a gestão municipal já entregou mais de 11 mil toneladas de alimentos e 14 mil unidades de ovos. A entrega dos kits alimentares, que servem para complementar a alimentação dos alunos, continua enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. No início desta semana, o prefeito José Sarto e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, anunciaram o retorno das aulas presenciais de forma híbrida a partir do dia 8 de setembro. Aqui no CEI Padre José Nilson, a ansiedade é tão grande que as salas já estão todas arrumadas, só à espera dos alunos. Criança tem que estar dentro da escola, mas diante de uma pandemia, nós temos que estar dentro da escola com segurança, obedecendo todos os protocolos. Então, nós estamos satisfeitos por saber que até o final de agosto todos os professores estarão com a segunda dose da vacina e o retorno tem que ser seguro. Sem dúvidas. A empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etufó, prorrogou o prazo de validade das carteiras estudantis 2020 até o dia 31 de agosto deste ano. Os estudantes podem utilizar normalmente as carteiras emitidas em 2020 no transporte coletivo. Solange é professora da rede municipal de ensino, mas a maior paixão dela é aprender. Atualmente estuda psicologia em uma instituição de ensino privada. Para garantir o direito da meia estudantil, ela veio à sede da Etufó solicitar a carteirinha de estudante de 2021. Trouxe todos os documentos exigidos, agora é só pagar o boleto e esperar a carteira. Eu agendei, entrei no site, peguei todas as informações, os documentos que tem que trazer e foi tudo tranquilo, muito rápido. E eu fiquei até surpresa quando eu cheguei aqui, não tinha quase ninguém, o atendimento é super legal, as pessoas muito solistas e foi ótimo. A Tâmara solicitou a carteirinha no site da Etufó no mês passado, mas veio buscar informações, pois o documento não chegou. Aqui ela foi orientada a fazer a retirada na faculdade onde estuda. Foi até rápido também, foi antes do prazo previsto, que eles dão 30 dias, saiu bem antes. Para os alunos que ainda não solicitaram os documentos estudantis de 2021, a Etufó prorrogou o prazo de validade até o dia 31 de agosto. As novas solicitações devem ser realizadas pelo site da Etufó ou na própria sede do órgão mediante agendamento. O aluno que não possui nenhum documento, ele pode procurar a sede da Etufó para antecipar a validade da sua carteira. E aí ele passa a utilizar o documento normalmente no transporte coletivo. Normalmente, a Etufó costuma receber cerca de 400 mil solicitações de carteiras estudantis por ano. Mas neste ano de 2021, até o momento, foram solicitadas apenas 220 mil. Metade das solicitações de anos anteriores. E aí a gente reforça com os estudantes que não solicitaram a sua carteira de 2021, que eles têm a possibilidade de solicitar presencialmente, fazendo o agendamento do seu atendimento no etufoweb.fortaleza.cr.gov.br ou fazendo online pela plataforma ideestudantil.fortaleza.cr.gov.br. Também reforçamos a todos os estudantes que, após a solicitação da sua carteira de estudante, o aluno deve solicitar à sua instituição de ensino, seja escola ou seja faculdade, que realize a confirmação da matrícula do aluno no site da prefeitura. Essa confirmação é um procedimento obrigatório para que o aluno receba a sua carteira. A Etufó faz os procedimentos de desbloqueio, entrega para as entidades estudantis, que são as responsáveis pela confecção e pela distribuição desses documentos, e essas carteiras elas só são entregues para as entidades após a escola ou a faculdade realizar a confirmação da matrícula do aluno no site da prefeitura. Agora a gente fala de turismo. Com o objetivo de fortalecê-lo nas cidades de Fortaleza e São Luís, foi lançado nesta semana na capital maranhense o projeto Rota do Sol Nordeste, que vai integrar atrações turísticas dos 2 estados. A nova rota vai permitir ao visitante conhecer os principais destinos turísticos de Fortaleza e São Luís,
incluindo praias, centro histórico, gastronomia, turismo de compras, esportivo e outros atrativos naturais das duas cidades. Tudo isso num roteiro integrado, com duração de 8 a 10 dias. Vamos lançar mais uma etapa da Rota do Sol Nordeste entre Fortaleza e São Luís. Iniciamos mês passado com Fortaleza e Natal, integrando essas duas capitais, passando por Canoa Quebrada, no interior do Ceará, e por Pipa, no interior do Rio Grande do Norte. E agora é a hora de lançarmos, integrando Fortaleza e São Luís, passando pelos Lençóis Paracuruenses, por Jericoacoara, por Tutóia, também nos Lençóis Maranhenses, chegando em São Luís. Isso é uma forma de fortalecer o turismo regional, integrando as capitais, fortalecendo o turismo de experiências. O turismo volta com muita força nesse segundo semestre e nós, as capitais do Nordeste, estaremos preparados para recebê-los. Vamos ao último intervalo e em seguida, olha o que a gente vai conferir. Um bate-papo da Lívia Marques com um aluno da Rede Cuca que teve um projeto selecionado para compor a mostra do Salão de Abril deste ano. Eu volto já. Já voltamos e agora a Lívia Marques traz para a gente a história de um aluno da Rede Cuca que teve o projeto selecionado no 72º Salão de Abril. O cearense Cole William, de 19 anos, que hoje mora fora do Brasil, conversou com a nossa equipe sobre o processo de criação e a emoção de ver o trabalho ser selecionado. Entre os 35 trabalhos selecionados para compor a mostra do Salão de Abril deste ano está o projeto Jogo da Memória para Não Esquecer. O artista, Cole William, de 19 anos, aluno da Rede Cuca. Atualmente, o Cole está morando em Buenos Aires, na Argentina, para poder estudar arte. Por isso, nós vamos entrevistá-lo de forma remota, direto do nosso estúdio. Oi, Cole, tudo bom? Tudo bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Cole, eu queria saber de você primeiro, qual foi a sensação quando tu soube que tu tinha sido selecionado para participar da 72ª edição do Salão de Abril? Para mim, inicialmente, foi uma surpresa, né, porque eu acompanhava as outras edições do Salão de Abril, né, já acompanhei alguns trabalhos lá, já tinha ido para assistir, né, via de perto e sempre ficava impactado com a grandeza, né, dessa mostra, com a grandeza de todos esses trabalhos, né, totalmente cearenses. E aí, quando eu recebi esse resultado, quando eu vi que eu tinha sido selecionado no meu primeiro trabalho que eu tinha inscrito ao salão, né, eu realmente fiquei impactado, muito, muito surpreso, né, primeiro por ser um trabalho tão meu, né, tão autorreferencial, que falava muito sobre quem sou, de onde eu vim, né, da minha forma de fazer arte, que é muito política, social. Então, realmente, para mim, foi uma surpresa muito grande e está sendo uma experiência muito prazerosa poder dividir esses momentos de curadoria, inicialmente, com todos esses artistas. E hoje você está com 19 anos, né? Mas desde os 14 você participa da Rede Cuca, né? E como foi que você começou esse trabalho na Rede Cuca, participar desses projetos? E quem foi que te incentivou a se inscrever no Salão de Abril? Certo. Sim, desde os 14 anos eu faço parte da Rede Cuca, né, dos cursos formativos, né, e faço parte também, já fiz parte de algumas políticas públicas de juventude, como concessão de passagens, né, que possibilita aí nós artistas poderem viajar, né, para fazer alguns festivais, e assim as políticas públicas de juventude, né, da Coordenadoria de Juventude de Fortaleza nos ajudou bastante, tanto a mim quanto a alguns grupos no qual fiz parte. E sempre fiz parte de alguns projetos também, como Jovens Comunicadores, né? E aí, dentro dessas vivências, né, de fazer também alguns laços afetivos, né, com alguns professores da Rede Cuca, né, que de alguma forma acaba se identificando com o nosso trabalho, com a nossa forma de fazer, eu fui convidado a fazer parte do LACRE, né, que é o Laboratório de Criação da Rede Cuca, que recém estava em experimento. E aí eu fui convidado pela Zoraia, né, que é uma das coordenadoras da Rede Cuca, a fazer parte desse laboratório, né, que no início estava fazendo somente como um experimento. E estava sob responsabilidade do Solon, né, que era o professor da Rede Cuca de artes. E aí dentro desse laboratório eu pude
elaborar esse trabalho, que é o jogo da memória, para não esquecer, né? E aí eu fui vendo algumas coisas que eu podia investir mais nesse trabalho, que era um trabalho investigativo, eu estava ainda investigando possibilidades desse trabalho, e eu fui instigado pela Zoraia, né, pela outra galera que estava lá fazendo parte desse laboratório também, e principalmente pelo Solon, né, que estava direcionando essa experiência, estava direcionando o laboratório a inscrever ao salão, né? Eu tive uma estranheza, né? Não confiava muito, porque era a primeira vez que eu estava fazendo um edital, né, com esse objetivo de uma exposição. Mas aí foi, assim, super, vamos ver o que rola, e rolou. E como é que foi poder fazer esse trabalho e qual a experiência que ele te trouxe? Certo. Assim, para mim, a experiência de fazer esse trabalho foi uma junção, né, e uma visita muito grande a alguns outros trabalhos que eu já tinha realizado, né, porque o trabalho o Jogo da Memória é um trabalho que inicialmente surgiu da foto performance, né, eu retirei algumas fotografias minhas, né, para iniciar esse trabalho. Eu não sabia para onde iria, eu não sabia do que ia dar, né? Eu comecei produzindo foto como eu já faço, né? No meu dia a dia, para o meu Instagram, vou produzindo algumas fotos, vou publicando, e essas fotos me instigam a fazer alguns trabalhos, alguns textos, que posteriormente viram uma dramaturgia, que depois vira teatro, né? Então, eu disse, eu vou fazer umas fotos, e aí eu fiz essas fotos performance, adentrei no personagem, né? E aí o meu processo começou aí. A partir disso, eu me senti numa necessidade de dar rumo a essas fotografias. E daí surgiram as cartas, né? E daí surgiu o Jogo da Memória, onde a pessoa vai jogar com as minhas fotografias, vai jogar com esses personagens, eu coloco na mesa, né? E as pessoas vão começar a discutir sobre isso, sobre questões de políticas públicas, vai falar sobre questões sociais muito pertinentes no nosso país, e principalmente falar sobre nós, falar sobre a nossa história, né? E o objetivo do jogo é esse, é falar da nossa história para não esquecer. Por isso que é um jogo da memória, para realmente não esquecer. E esse projeto foi um trabalho experimental, né? Que já tem um significado muito grande na tua vida. Sim, com toda absoluta certeza. E como eu tinha falado, é um trabalho muito autorreferencial, né, no qual eu me proponho a me colocar como imagem, como personagem, ou seja, como artista e como eu mesmo, né, enquanto pessoa dentro desse trabalho, né? E eu acho que é um trabalho muito importante para mim hoje, né, e dentro da minha vivência do hoje, porque foi um trabalho feito de forma remota, eu acompanhando através dessa tela, né, acompanhando esse trabalho, então foi produzido através desse distanciamento, né, e foi muito interessante porque eu criei um jogo, né, que está aqui, e esse jogo eu nunca tive a oportunidade de jogar com ninguém. Então há uma inquietação dentro desse jogo que eu não sei se ele funciona. Eu sei que eu construí esse jogo, eu sei que eu acredito que ele possa acontecer, eu sei que ele existe, as cartas existem, o instrumental do jogo existe, mas eu não sei se ele acontece realmente. E essa é uma inquietação que agora, durante a pandemia, nós temos. Que nós estamos produzindo algo, que alguns dizem que é teatro, outros dizem que é do audiovisual, outros dizem que, bom, estamos passando o nosso tempo e tentando ocupar a nossa vida com alguma coisa. E eu produzi o meu jogo, coloquei para esse edital, vou para o Salão de Abril, e aí dentro do Salão de Abril eu vou receber algumas respostas se realmente o jogo funciona ou não, né? Ou se eu vou precisar seguir esse ciclo, né? Então acho que respondendo a tua pergunta, né, sobre esse processual, eu acho que o meu jogo ele começou e o processo é agora. Eu acho que ele ainda não acabou. Eu acho que esse não é o resultado final. Eu acho que esse é o processual. Independente de ser teatro ou audiovisual, tudo é arte, né? E eu queria saber quando é que foi que começou essa tua paixão pela arte? A minha paixão pela arte, eu acho que foi isso, vendo minha avó, né? Vendo minha avó fazendo eventos como palhaça, né? Eu tenho algumas fotografias que eu guardo com muito amor, né? Desses momentos onde nós tivemos algumas trocas de poder fazer alguns eventos
tudo muito informal, né? Porque, enfim, era somente por subsistência mesmo, para poder trazer algo para dentro de casa. Minha avó saía para fazer alguns aniversários, né? Para fazer arte, para fazer as pessoas rirem. E eu acho que foi nesse momento que eu identifiquei que eu queria ser artista, né? Que eu queria fazer arte, assim como minha avó. E ela é minha principal inspiração, né? Eu acho que eu comecei aí. Cal, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu projeto, que você possa continuar brilhando aí no caminho da arte, que é o que você gosta de fazer. Muito obrigado, muito obrigado. O Cal é mais um jovem da Rede Cuca que teve seu talento reconhecido e lapidado. Um orgulho para a coordenadora Zoraia, que pôde participar de todo o processo de evolução do jovem. O Cal, ele é um jovem que está na Rede Cuca há muito tempo, eu acho que ele chegou com uns 15 anos. E o Cal, ele é uma esponjinha, ele é poroso, ele absorve, e aí ele transforma, ele cria, ele transcende. Ele é um ser inquieto, e a inquietude é a matéria-prima da arte. O Cal participou do projeto piloto do LACRE, Laboratório Criativo Experimental, que foi de abril a junho, sob a orientação do professor Solon Ribeiro. E a primeira vez que ele apresentou o trabalho dele para a gente, o Jogo da Memória, eu disse, meu Deus, eu fiquei sem chão, porque é um trabalho com muitas camadas. E eu juro para vocês que eu não sei ainda qual é o meu sentimento ao ver o trabalho do Cal selecionado para o Salão de Abril. É uma mistura de muita coisa. Eu estou na Rede Cuca há muito tempo, nós e os alunos lutamos por direitos, e o trabalho do Cal é esperança, em tempos tão difíceis, em tempos de retrocesso. Muito bem, parabéns ao Cal pelo trabalho. A gente vai trazer amanhã todas as informações sobre a 72ª edição do Salão de Abril, tá bom? Para vocês ficarem por dentro, a gente vai dizer como é que vai ser a programação e como é que todo mundo vai poder ter acesso. Tá na hora de encerrar o Giro Fortaleza, edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4 da tarde e no nosso resumo, Notícias de Fortaleza, a partir das 7 da noite. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, YouTube, no @TV Terra do Sol. Um ótimo dia para você. Obrigada pela sua companhia, pela audiência. Amanhã a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.